As mãos que entregavam as chaves não eram as mãos de um homem, mas o mapa de uma vida. Calejadas marcadas por décadas de trabalho honesto e brutal, cada sulco na pele contava a história de um tijolo assentado, de um parafuso apertado, de um sacrifício feito em nome da família. Eram as mãos que construíram aquela casa, não apenas com cimento e madeira, mas com suor e esperança. Agora tremiam levemente ao depositar o metal frio e polido na palma de um estranho, um homem de rosto impassível que via apenas um negócio, uma transação. Os olhos do pai, contudo, não viam o casal. Estavam fixos, presos, numa espécie de luto paralisado, na porta de carvalho que ele mesmo invernizara 20 anos antes. A porta que vira sua filha dar os primeiros passos, a porta que ele abria todas as noites ao voltar do trabalho, cansado, mas ansioso pelo abraço dela. A porta que, a partir daquele instante, se fecharia para ele para sempre. Na outra mão, um pedaço de papel era amassado com uma força contida, quase desesperada. O cheque. Um número impresso que tentava, de forma obscena, resumir o valor de paredes que ecoavam risadas de infância, de um jardim onde balanços ainda guardavam o fantasma de um impulso, de um teto que abrigara sonhos e medos. Era o único resultado tangível de uma existência inteira dedicada ao trabalho, agora convertido em um recurso frio, destinado a um único propósito, a clínica. Aquele santuário moderno que prometia devolver-lhe a filha, a menina que se perdera em um labirinto químico, um abismo que ele não entendia, mas que estava determinado a selar com o próprio alicerce de sua vida. Ele sentiu o verniz da porta sob seus dedos uma última vez, uma carícia de despedida, e virou-se, deixando para trás o eco de tudo o que fora. O som da porta se fechando atrás dele foi o som de um livro sendo encerrado no meio da história. O contraste era uma agressão aos sentidos. O cheiro de terra molhada e grama cortada de seu antigo jardim foi substituído pelo odor acre de mofo e umidade que emanava das paredes do pequeno quarto alugado. Um cubículo sombrio, onde a única janela dava para um muro de tijolos cinzentos, uma paisagem de desesperança. Ali, sentado na beirada de uma cama estreita que rangia a cada movimento, o pai levava à boca uma colherada de sopa rala direto da lata. O líquido insócio e morno descia pela sua garganta, um sustento sem alma, apenas o combustível necessário para manter o corpo funcionando. Seus ombros, antes largos e fortes, agora pareciam curvados sob um peso invisível, o peso da ausência e da espera. Mesmo naquele cenário de desolação, um pequeno retângulo de luz brilhava em suas mãos. Um celular barato, com a tela trincada, exibia um vídeo promocional, rostos sorridentes, depoimentos ensaiados de pacientes curados, paisagens verdes e instalações impecáveis da clínica de reabilitação. Ele assistia àquela propaganda com uma devoção quase religiosa, forçando um sorriso nos lábios. Cada imagem de sucesso era um bálsamo para sua alma ferida, uma promessa de que seu sacrifício monumental não seria em vão. Ele se agarrava àquela ficção bem produzida como um náufrago a um pedaço de madeira. Ele precisava acreditar que, por trás daquelas paredes assépticas, sua filha estava sendo reconstruída, peça por peça, e que o dinheiro de sua vida inteira estava comprando não apenas sobriedade, mas a felicidade que ele via na tela. Era uma mentira necessária, um ópio para a dor da realidade. O dia da alta chegou como um amanhecer prometido após uma noite infindável. O pai estava parado em frente ao portão imponente da clínica, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e euforia. Nas mãos, que tremiam um pouco menos hoje, ele segurava uma única flor, um girassol, uma escolha deliberada. Era a flor preferida dela quando criança, um solo em miniatura que ela dizia seguir a luz, assim como ele esperava que ela seguisse um novo caminho. Ele ensaiara aquele momento 1000 vezes em sua mente. O abraço apertado, as lágrimas de alívio, as palavras de gratidão que talvez viessem, ou talvez não, mas que não importavam. O que importava era tê-la de volta, sã e salva. A porta se abriu. Ela surgiu mais magra, com um olhar que ele não reconheceu de imediato, uma dureza fria que não estava lá antes. Seus olhos passaram por ele como se ele fosse parte da paisagem, um arbusto, um poste. Não houve reconhecimento nem um aceno de cabeça. Ela caminhou direto para os braços de um rapaz de aparência arrogante, encostado em um carro caro que o pai jamais poderia sonhar em comprar. Um estranho ele nunca o vira antes. O abraço que ele tanto sonhara foi dado a outro. Confuso, ele deu um passo à frente, estendendo a flor. Ela finalmente pareceu notá-lo. Sem quebrar o contato visual com o namorado, ela arrancou o girassol da mão dele, um gesto brusco e impaciente. Não houve um obrigado, não houve um olhar. Ela se virou para o rapaz e, com um riso que soou como vidro quebrando nos ouvidos do pai, entregou-lhe a flor, como se fosse uma piada interna, um troféu insignificante. O girassol, símbolo de sua esperança, foi passado adiante como um objeto sem valor. Ele ficou ali de mão estendida e vazia, vendo o carro partir, levantando poeira em seu rosto. A noite caiu sobre o quarto mofado, mas agora havia uma presença nele. A filha estava de volta, mas o espaço, em vez de parecer mais cheio, parecia mais vazio. Havia apenas uma cama e para o pai a escolha era óbvia.
Ele improvisou um leito no chão frio e duro, usando o próprio casaco como travesseiro. A dor em suas costas era um pequeno preço a pagar pelo conforto dela, um último ato de serviço em uma vida dedicada a isso. Ele a observou dormir por um longo tempo, o rosto dela sereno sob a luz fraca que entrava pela janela. Em seu sono, ela parecia novamente a menina que ele criara, inocente e vulnerável. Ele finalmente se permitiu fechar os olhos, o corpo exausto cedendo ao cansaço, acreditando que, apesar da frieza na clínica, aquele era o primeiro passo. A reconstrução havia começado. Mas a escuridão da noite era cúmplice de um tipo diferente de atividade. No silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada do pai adormecido, um movimento lento e calculado começou. A câmera impiedosa segue a mão da filha. Uma mão jovem, de unhas bem feitas, deslizando com a perícia de uma ladra para debaixo do colchão improvisado do pai. Os dedos sondam, encontram o que procuram, um envelope pardo e grosso. Com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade do ato, ela o puxa para fora. A luz da lua revela seu rosto. Não há conflito, não há hesitação. Seus traços são uma máscara de frieza e determinação. Aquilo não era um ato de desespero, mas um plano executado com precisão cirúrgica. Ela olhava para o pai no chão não com pena, mas com um cálculo distante, como se ele fosse um obstáculo final a ser superado. O dinheiro ali dentro não representava o sacrifício dele, representava o bilhete de sua própria e egoísta liberdade. A cena corta bruscamente, o silêncio do quarto substituído pelo zumbido elétrico e os bips de uma máquina. É madrugada. A filha está em frente a um caixa eletrônico, a luz verde fria da tela banhando seu rosto em um brilho fantasmagórico. Com movimentos rápidos e eficientes, ela insere os maços de notas, o dinheiro da casa, o dinheiro da alma de seu pai, na boca faminta da máquina. Cada nota depositada é um prego a mais no caixão da confiança e do amor filial. A transação é concluída. O recibo é impresso, um pedaço de papel fino que confirma a transferência da vida de seu pai para a conta dela. Ela olha para o comprovante e um sorriso lento se espalha por seus lábios. Não é um sorriso de alegria, mas de alívio e vitória. Uma conquista sórdida. Ela amassa o papel sem pensar duas vezes e o joga em uma lixeira próxima. A câmera desce e, ao lado do recibo amassado, repousa uma seringa usada, um presságio sombrio do verdadeiro destino daquele dinheiro. O frio foi o que o acordou, uma corrente de ar gelado que se arrastava pelo chão, envolvendo seu corpo dolorido. Ele abriu os olhos, confuso. A porta do quarto estava escancarada para a escuridão do corredor. Ele se sentou, o coração começando a bater num ritmo de pânico. A cama estava vazia, o lençol remexido. Um grito silencioso se formou em sua garganta, mas nenhum som saiu. Seu olhar varreu o chão e encontrou o envelope rasgado, vazio, abandonado como a carcaça de um animal. E dentro dele, deixado para trás como uma assinatura de desprezo, uma única moeda de valor irrisório. Um insulto final. Uma declaração. O valor que ela atribuía a ele, a tudo. Ele não chorou. As lágrimas pareciam ter secado em sua fonte. Ele não gritou. A raiva parecia um luxo que ele não podia mais se permitir. Ele apenas se sentou no chão de pernas cruzadas, pegou a pequena moeda e ficou olhando para ela, o rosto uma tela em branco, completamente desprovido de qualquer emoção. Era o rosto de um homem que havia sido esvaziado, que havia dado tudo e recebido em troca o nada absoluto. O rosto de quem finalmente entendeu que a batalha já estava perdida antes mesmo de começar. Em um quarto de hotel cujas diárias custavam mais do que ele ganhava em uma semana, a filha se preparava para seu novo começo. A luz era suave, o lençol era de algodão egípcio, e o mundo do outro lado da janela parecia cheio de promessas compradas com dinheiro roubado. Ela tirou uma foto, um autorretrato cuidadosamente angulado para parecer espontâneo e feliz. Postou-a nas redes sociais, o veículo moderno para a criação de narrativas falsas. A legenda, escrita com uma hipocrisia monumental, dizia: finalmente livre de toda a toxicidade, pronta para meu novo começo. Uma declaração de independência construída sobre a ruína do homem que lhe deu a vida. A imagem de uma vítima se libertando de seu opressor. E os comentários começaram a chegar. Força guerreira, você merece ser feliz, que bom que se livrou de quem te fazia mal. Cada curtida era uma facada, na verdade, uma celebração da mais profunda ingratidão. A tela se divide. De um lado, o brilho do smartphone dela, o luxo, a mentira celebrada. Do outro, a escuridão e a sujeira de uma rua qualquer. O pai está em pé, curvado sobre um orelhão, o último refúgio dos desesperados e dos esquecidos. Ele segura o fone de plástico frio contra a orelha, usando a moeda. A única coisa que ela lhe deixou para fazer a ligação. Ele disca o número dela, os dedos calejados lutando com os pequenos botões, a chamada completa. E ele ouve a voz dela, mas não é a voz real. É uma gravação polida e distante pedindo para deixar uma mensagem. A caixa postal. Ele tenta falar, abrir a boca para perguntar, para implorar, para entender, mas as palavras não vêm. Apenas um som gutural, um soluço seco e sem lágrimas. O sinal sonoro indica o fim do tempo. A ligação cai.
Ele fica ali segurando o fone mudo, ouvindo apenas o som do tráfego da cidade, um ruído indiferente que engole seu sofrimento, enquanto a foto de sua filha continua a acumular aplausos virtuais por sua coragem em abandonar a toxicidade. Que a amou até o último centavo.